Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor aqui em Êxodo 12 e recordei das coisas que o Senhor começou a ministrar a mim desde o início de 2025. Não havia ainda, desde o início desse ano, sabido o que o Senhor queria através daquelas ministrações que o Senhor trouxe a mim. Mas ao final de 2025, o Senhor começou a ministrar a mim o que estava por vir em 2026. E novamente eu trago a vocês que tempos difíceis estão por vir. É tempo de buscar a santificação, é tempo de buscar a presença, é tempo de realmente nos humilharmos diante do nosso Deus, clamarmos por misericórdia, pois novamente eu digo, precisamos nos alinhar com Ele, com o reino. Precisamos realmente buscar aquele que detém todo o controle, aquele que é amor, mas também é justiça. E lendo e meditando nessa palavra, logo antes, no capítulo 11, o Senhor impõe àquele povo do Egito a última praga, e no caso era a morte dos primogênitos. Mas o Senhor orientou o seu povo, o qual ainda estava na época da lei, e cumpria protocolos de sacrifício orientados pelo próprio Senhor, mas que hoje, por meio do Cordeiro perfeito, que é Jesus, aos que creem, Ele morreu por nós e remiu nossos pecados, tirou a culpa dos nossos lombos e nos justificou. E olha só o que a palavra diz aqui nos versículos 7 e 13 do capítulo 12. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Ou seja, o sangue do Senhor era o selo do livramento, do juízo que estava por vir nesta época. E da mesma forma, eu clamo aos senhores para que busquem ao Senhor e clamem pelo sangue de Jesus Cristo, para que eles cubram os umbrais das portas de vossas casas. E o 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Os umbrais selados com o sangue do Cordeiro, assim como o Senhor os orientou, selou o livramento do juízo daquele povo. E da mesma forma, eu clamo a cada um de vocês que busquem a Deus, busquem ler e meditar na palavra, aprender mais sobre Ele, buscar intimidade com Ele, se alinhar com Ele e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, para que Ele esteja selando, marcando os umbrais de cada casa, de cada lar, para quando o espírito da mortandade passar, não venha vos assolar. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus está muito triste com esse povo que cada vez mais se afasta dele e se afunda no pecado, que vive de forma deliberada, que vive de forma deslocada, pois o inimigo ele cegou o entendimento desse povo. Mas Deus é luz e a verdade do Senhor ela liberta. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Então que clamemos pelas misericórdias dele, e as misericórdias dele recaiam sobre as nossas vidas. Que clamemos por ele, que nos humilhemos diante da grandeza e da majestade dele. Pois novamente eu digo, tempos difíceis estão por vir. Não espera a coisa ficar difícil para buscá-lo. Clamemos agora, clamemos por suas misericórdias agora. E que os umbrais das nossas casas estejam selados com o sangue de Jesus Cristo, nos livrando do juízo que está por vir. E louvado seja Deus, louvado seja Deus.